Retomou a gravação aí, Cleberson? Parte 2 da nossa aula sobre biomas. E agora nós vamos falar sobre um bioma que eu, particularmente, professor Luiz Carlos, acho um dos biomas mais maravilhosos por conta de sua fauna. Principalmente. Que é o Pantanal. Pantanal, tanto é que popularmente ele pode ser chamado também de Pantanal Mato-Grossense. Informação que você vai ter que pegar numa prova, se de repente ele vier falando e não dá, por exemplo, falar diretamente que é Pantanal. Ela vai te dar dicas. Qual a dica que ela vai te dar no primeiro momento? Maior, anota aí, planície inundada do mundo. Isso é um ponto interessante. O que acontece? Ela consegue regular muito bem, porque no período das cheias, ou seja, no verão, ela absorve muita água, mas no período da seca, ela começa a ir soltando essa água. Então, ela é muito responsável por esse equilíbrio, o equilíbrio hidrológico da área. Então, falar em Pantanal, primeiro que a gente tem que lembrar, a maior bacia inundada do mundo. Caiu até uma questão... Bacia do Rio Paraguai, né? Exato. Caiu até uma questão que está no nosso material, que mostrava que era vazante, a cheia, vazante. Então, no período a seca... Então, você observa, se você tem cheia e você tem seca, clima tropical continental. Você tem um processo da vazante, o que acontece? É uma região de planalto. Só que você tem que lembrar o seguinte, ó, o planalto, eu falo de planalto, Pantanal. O Pantanal, ele vai pegar também, ó, a mesma ideia do clima tropical continental. Tanto é que nessa faixa aqui do Mato Grosso, onde a gente fala do Pantanal Mato-Grossense, nós temos uma área de transição, desde a Amazônia Legal, Cerrado e Pantanal. Hoje, relacionado a Pantanal, qual é a cultura que eles utilizam mais fortemente? O do gado, a pecuária. Tá? Tanto é que você pode até lembrar no remake da novela, né, da TV Manchete, que foi passada agora recente na Globo, chamada Pantanal, e você pode observar que a cultura econômica da área era muito ligada à pecuária bovina. Então, Pantanal, maior bacia inundada, tá, do planeta, pecuária bovina e também uma área de forte devastação, por final de contas, como falei, Mato Grosso, Pantanal Mato-Grossense, o Mato Grosso é o maior produtor de soja. Então, há uma área de intensa devastação. E o perigo é justamente por conta desse equilíbrio hídrico, de cheias e vazantes. Top. Fauna do Pantanal, galera, que já sofre, né, com essa devastação. A fauna do Pantanal, ela é muito rica, ela é muito única, então chama muita atenção. Tem muitos répteis, né? Tem muitas espécies de répteis, tanto serpentes como crocodilianos, né? Exato. Não temos espécies de crocodilo, mas temos um crocodiliano lá, né, abundante, que é o jacaré, né? Jacaré, espécie Caimã latirostes, é uma espécie O do papo amarelo é de lá? É, também. É de lá, né? É esse aqui, Caimã latirostes, tá? Esse jacaré do papo amarelo, que inclusive na cadeia alimentar, pouca gente sabe, ó, ele serve de alimento para o grande felino que a gente encontra na fauna do Pantanal, que é a onça pintada. Inclusive, a maior reserva verdade. de onça pintada é lá. Aparece no G1 fotógrafos que ganham prêmio que quando conseguem capturar a imagem, né, vendo a onça ela mergulhando e pegando jacaré. Bem interessante. A onça mergulha, pega jacaré e pega também serpente, né? Lá também tem sucuri. Tem inclusive um vídeo massa no Instagram, tem uma página massa que é Nature is Metal lá no Instagram. É só essas coisas de cadeia alimentar, nua e crua, real, oficial. Aí lá tem 2 onças brigando por uma sucuri. Que massa. Uma arrancha tá num lado pro outro, né? E aí, vida ou morte? Filosófico, né? Filosófico. Tá morrendo pra que a onça sobreviva. Incrível, né? A maior reserva de onça pintada que a gente tem aqui no Brasil é no Pantanal Mato-Grossense. Onde a gente tem outras espécies, como colheireiro, que é esse bicho aqui. Dá uma olhada na adaptação do bico do bicho, ó. Parece de fato uma colher, né? Nessas planícies alagáveis, esse bicho se alimenta de fito e zooplâncton da água. Ele usa essa colher como uma espécie de peneira, né? Ela
enterra o bico na água, né? E retira somente os zooplâncton, né? Microcrustáceos, que geralmente ele consome, e deposita os pigmentos nas penas. Por isso que ele é assim, né? Avermelhado, arroseado. O colhereiro é uma espécie bem típica lá do Pantanal. Outra espécie de ave, muito incrível é esse bicho aqui. Eles têm um metabolismo diferenciado, essas aves? Em relação a quê? Por conta da cor? Também, porque, curiosidade, né? Aham. Curiosidade de verdade. No Parque das Aves, lá tinha flamingo, Sim. no Paraná. E aí, o que acontece? A comunidade de flamingo, basicamente, quando fui lá, só tinha 8. Caralho, uma E o que merda foi que isso aí, aconteceu? merda da porra. Uma onça pulou, Vocês souberam disso aí? Sabe do que é que a gente tá falando Uma aqui? Do onça- Parque das Aves, lá em Foz do Iguaçu. só que filhote. ele não pegou todas, só que o grito foi tão alto que a boa parte dos flamingos morreram de susto. E é fácil de entender. Mais fácil de entender, né, porra? Também se entra alguém aqui, um porradeiro matando todo mundo aqui. Já pensou como é que a gente ia ficar? Não ia ficar tranquilo, não, vai matar só uns... Agora também, Exatamente. vamos ser sinceros, né? Porra, matou 117 flamingos, pô. Agora também os flamingos vacilão também, né? Porra, a onça tava lá comendo os outros flamingos e os outros, gente, ela não vai chegar até aqui, não. Diz que uns que não morreram porque estavam dormindo, você acredita? Por conta, não Sobreviveu bem tomaram pouquinho, susto. pô, bem pouquinho. Foi. É porque tu foi recente, né? Fui. Eu fui antes, tinha, porra, Flamingo pra caralho, porra, Flamingo. Foi, É morreram caro todos. pra entrar no parque, eu disse, eu quero entrar lá, eu quero ver Flamingo. Se eu fosse tu, eu tinha pedido meu dinheiro de volta. Chegar lá e dizer que tá aqui os Flamingos, dois Flamingos lá. Tava enterrado. bem pouquinho mesmo. Tu foi insensível e perguntou? Cadê? Não, ela falou, a menina Ela já Dia chega já falando, a chega Dia, né? falando que tinha mais e morreu mais por causa do susto. É, porra, o susto da porra aí, a pessoa não nada a ver. Os parentes tudinho sendo consumido, né? aí foi foda. Não tá bom de falar de morte já, porra. Silvio Santos morreu no dia da aula da Morreu, gente. morreu no dia na nossa aula. Não que tenha sido surpresa também, porque também, né? Porra, ele era do Silvio- caralho, o Silvio Santos. Mas, porra, o velho tinha 93 anos já, Fazendo né? hora extra já aqui, né? Tava fazendo hora extra. Não, assim, Não, é porque... Não! Não, gente! Vamos voltar pra cá? É porque Esse cara tava dizendo que bastava ele levantar a mão muito alto que Jesus puxava. Exato. É porque eu esqueço às vezes que a Que gente Deus o eu tô tenha, ao que Deus o vivo. tenha, que Deus o tenha. Silvio Santos, grande homem, grande homem, grande homem, grande homem. Espetáculo, espetáculo. É. Insensibilidade. Luiz, agora uma adaptação interessante aqui é desse bicho. Lá também tem no Parque das Aves, você chegou a ver esse bicho aqui. Tem ave pra caralho lá, né? Porque é tanta o parque ave que também é pra das mim era aves, né? Aí. tudo igual. Quem já foi aqui no Parque das Aves? Já foram? Já foram? A galerinha que A foi lá. arara lá, a arara tinha com a bexiga. Uma zoada do caralho na gaiola da Vermelha, arara. O caba azul, passa, né? passando em E cima da dá pessoa. uns rasantes, É, né? Que porra. você se abaixa. Ixi, tu sentiu na careca, né? que Senti na careca. Essa espécie aqui é o tuiuiu, também chamado de jabiru, né? Essa espécie ela tem um hábito interessante. Esse bicho, ele é um animal detritívoro. Então, para esse ecossistema aqui, ele acaba participando diretamente na reciclagem, né, da matéria orgânica morta. Professor, ele é decompositor? Não, meu nego, aí é fungo e bactéria. Porém, esse bicho, ele gosta de se alimentar de pescado morto, Luiz. Ele gosta do Interessante. pescado morto, que não é um hábito comum entre as aves, né? Para ele acaba sendo interessante. Ele tem um pH, né, dentro do trato digestório extremamente ácido para eliminar, né, os contaminantes, os patógenos encontrados naquele peixe em decomposição. E com Massa. isso, ele auxilia na reciclagem de matéria dentro do ecossistema do Pantanal. Então, o jabiru é uma espécie necrófaga, né? É um animal detritívoro, ele se alimenta desse pescado morto e auxilia na manutenção do ecossistema, né? Isso é super legal porque já auxilia nos produtores, né? Nas plantas do ecossistema. Aí, porra, também típico lá do Pantanal. Pantanal, a cada Capivara. esquina tem uma capivara, né? Foi de lá que veio... Tu já viu aquele maluco do Instagram que criou a capivara? Lembro, esqueci É, mas o nome. bonitinho demais, pô. Ele tá aqui no Rio, aí a bicha vai... Daí pula lá dentro. Tentaram até tomar aquela filha da puta daquela Luísa Mel. Ela tentou, você viu que ela denunciou? Não, da Luísa Mel não vi não, mas eu Foi, lembro que pô. passou no Fantástico todo. É, porra.
Não, Luísa Mel, nada contra. Cadê? Tudo contra. Minha opinião é sempre contrária à dela. Se ela disser alguma coisa, eu digo, não, é outra coisa, é o contrário. Não é E eles se proliferam muito rápido, né? muito, Capivara. muito. É o maior roedor, né? Que a gente tem, a maior espécie de roedor que a gente tem, se prolifera muito, muito, muito rapidamente. São Paulo é um tem animal muito. silvestre, não é um animal doméstico, né? Mas no caso lá da filó, porra, já tava lá. É, criado, filó, né? filó, exato. Filó era, capivara filó. Muito legal. Ariranha, né? Também chamada de onça d'água, é outra espécie, né? Muito encontrada lá no Pantanal, que sofre bastante também com as queimadas e os períodos de seca. E o tucano-toco também, que é uma ave muito, muito, muito top, né? Economia do Pantanal, o Luiz estava falando um pouco, né? Gado e soja. Gado e soja é a principal Majoritariamente gado e economia. soja. Olha aí. Oi, tio. É, aqui já tá se preparando, né? Ixi, peraí, Cleber. 2060 tá com uma Caralho, Cleber, que conta foi essa, porra? Não é? 2060. Gado, pecuária bovina e produção de soja. Essa é a economia do Pantanal, que é justamente ela que vem sendo responsável pela forte degradação do meio ambiente. Olha ele aí, ó. Ó, ele pode passar, tá? Pequeno Vocês quando Iago. passam aqui estão sendo fila da puta. Ele não. Por quê? Por conta do menino? Ah, é? Olha o climão de bosta que tu criou. Climão de merda que tu fez. Mas tá bom, vamos lá. Ameaças ao Pantanal, então a gente já falou um pouco em relação à própria pecuária, à própria Exato, as agricultura. próprias queimadas, o agronegócio. Então, olha só, às vezes quando a gente fala sobre o agronegócio e queimadas, Luiz, tem aquele lance também que a gente estava conversando da sedimentação dos rios, né? exato, falar sobre isso, que acontece? Quando a gente fala sobre queimadas, por que as queimadas a gente faz muita referência ao agronegócio? O agronegócio, diretamente, ele não faz queimada. Até pelo fato que a queimada direta é feita pela coivara, né? Que é o processo de agricultura de roça que a gente chama. Mas por que eu atrelo queimadas ao agronegócio? Porque o agronegócio ele não queima diretamente, mas ele faz o quê? O desflorestamento. Então, no momento que eu faço o desflorestamento, eu tenho uma menor quantidade de vegetação. Se eu tenho uma menor quantidade de vegetação, eu tenho uma menor quantidade de evapotranspiração. Se eu tenho uma evapotranspiração baixa, eu tenho baixíssima umidade. Então, quando vem o período da seca, essas queimadas se potencializam cada vez mais. Não, e um tempo atrás, né, aquela, foi quando? Foi ano retrasado, foi? Foi A a gente queimada teve- do Pantanal. A maior seca dos últimos 50 anos, pô. A maior seca lá no Pantanal. O que é que aconteceu? A produção dessa biomassa, dessa matéria orgânica seca, né, que facilita Exato. essas queimadas naturais. Aí devastou mais de 40% da planície inteira do Pantanal, que ainda está, até agora, né, está ali em sucessão, em recuperação. Perfeito. Uma coisa interessante da época, Luiz, é que, pronto, o que é a causa desses incêndios? É esse acúmulo de matéria orgânica seca. Aí, os órgãos governamentais, como, né, IBAMA, estavam lá promovendo a queimada. Aí, o que é que os militantes do Instagram fez? Na época, disseminando fake news, os caras filmando. Tipo, ó, pessoal, tá aqui, ó, o absurdo aqui, pessoal, ó, um absurdo aqui. Aí, filmando a galera queimando, proporcionando a queima. Ó, quem é o responsável pela queima aqui? É o IBAMA. É aqui. Estão queimando tudo. Exato. Essas Eu luzes estão... lembro. Ah, Eclipse ali, né? O quê? Sim, pra ver. É porque tá meio escuro aqui, verdade, Eclipse, verdade. Tem um jacaré queimado aqui. Apaga aí, de novo, pra gente... Ó, o jacaré aqui crocante, né? Queimado já. Não, é modo de falar. Aí... Aí, biólogo. Aí, na verdade, o que é que o cara estava fazendo? Incêndio controlado, porque o grande problema lá no Exato. Pantanal foi o incêndio não controlado. Então, sim, o IBAMA estava lá, os órgãos governamentais estavam lá, queimando mesmo matéria orgânica de forma o quê? Controlada. Controlada. Queimada né? controlada. Hoje é foda. Instagram, a galera compartilha, aí quer só um pezinho para querer militar, né? Naturalmente acumula essa matéria orgânica e durante o período mais seco, aí essa matéria orgânica, ela fica mais seca, mais suscetível à queimada. Então, por isso que teve uma extensão muito grande de queimada, porque maior seca dos últimos 50 anos. Então, estava tudo muito, 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 muito seco. O fogo se alastrou para tudo quanto é lugar. Show? Porra, agora é um bioma que...
é É o nosso. nosso. É o nosso. Caatinga, vamos lá. Caatinga, vamos botar aqui, ó, vou só puxar aqui, só para ficar aquela parte. Tem limitação geográfica, né? Exatamente, predomina na região Nordeste, como todos sabem, mas só que acontece o seguinte, se a gente for pegar, inclusive, também na faixa geoeconômica, na ideia geoeconômica, são rios meândricos, tá? Que a gente fala que são rios de planície, que elas são meândricas, vão fazendo curvas, tá? Vão... Sim, claro. Agricultura de Coivara, por que o nome Coivara? Coivara era um nome indígena, é um nome indígena. Os indígenas, eles fazem muito a prática da coivara. O que que acontece? Eu tenho que plantar, certo? Só que eu não tenho máquina, não tenho material muito cortante para poder fazer a limpeza do solo. Então eu faço uma queimada controlada. No momento que eu faço essa queimada, eu abro um espaço. No momento que eu abrir esse espaço, agora está propício para o plantio, porque eu não retirei a vegetação. Aí fica pronto para o plantio. Só que eu faço a primeira, faço a segunda e o solo acaba. Aí eu parto para fazer o mesmo processo em outro. Por isso que coivara ou agricultura de roça, ela pode vir também com o nome de agricultura itinerante. Itinerante não, itinerante. Tá? Que não tem um N. Itinerante, ou seja, eu não fico parado em um único lugar. Ou seja, lembra daquela ideia, circo itinerante, ou seja, vai batendo em vários lugares. A mesma coisa com a agricultura. Beleza? Então, coivara, agricultura de roça ou itinerante. Bem característico aqui na região também Nordeste e chamado por isso também de agricultura de roça, que é uma agricultura de subsistência. Então ocorre tanto no Pantanal quanto na Caatinga. Exatamente, Show, boa pergunta, principalmente na Caatinga, muito mais na Caatinga. Por que não tanto assim no Pantanal? Porque aqui você já tem uma estrutura econômica que favorece um pouco mais, diferentemente, por exemplo, de um sertão nordestino. Onde o sertão nordestino acaba se caracterizando pela uma extrema pobreza, pela uma aridez, tá bom? E assim, a gente tem um solo, né, da Caatinga que é muito mais rico que o solo da região de Floresta Amazônica. Lembrando, inclusive, que Caatinga, ela vai predominar qual clima? Tropical, semi-árido, perfeito. Lá na frente a gente vai falar em clima, mostrando que já temos, inclusive, pontos de aridez aqui dentro do Nordeste. Ou seja, éramos semi-áridos, mas hoje já temos algumas áreas consideradas como áridas, principalmente em algumas faixas que a gente define como polígono da seca. São áreas onde o índice pluviométrico é mais baixo do que o normal na região Nordeste. E aí vem aquela ideia, né, de indústria da seca, os governos, exato. O processo aqui que a gente vê muito, desertificação e salinização, tá certo? Então é sempre bom você lembrar desses pontos aí. Show. E vegetação, né, da Caatinga brasileira, pô, a gente já tem uma noção muito boa disso, porque é o nosso território, é a nossa área, mas aí vamos delimitar um pouco do que a gente observa nessa vegetação. O nome Caatinga se deve exatamente à morfologia, à paisagem, né, dessa vegetação. Caatinga vem do tupi e quer dizer mata branca, em alusão à vegetação caduca que a gente tem, né, a vegetação decidual na Caatinga, ou seja, durante o período mais seco, essas plantas promovem aquela regulação fisiológica, né, de aumento do etileno, redução das auxinas, para quê? Proporcionar a queda, né, das folhas. Nem toda planta de Caatinga perde as folhas durante o período mais seco, tá? Mas boa parte da vegetação tem essa adaptação, né, típica do período mais seco. É pela folha que a planta perde a maior parte da água. E assim, ela perde as folhas durante esse período, e aí a paisagem que a gente observa é aquela mata branca, que para muita gente, aquilo ali é algo morto. Exato, e, na verdade, aquilo ali é vida, meu amigo. Ela está fazendo fotossíntese nesse período, essas plantas? Não faz. Aquilo ali não está fazendo fotossíntese, mas apesar de estar branco, né, aquilo está muito bem vivo. Elas estão sobrevivendo como? Reservas energéticas. Então, elas têm caules, elas têm raízes com reservas tanto de amido quanto de
água. O que a gente observa nessa vegetação, né, de caatinga, são muitas plantas, como cactáceas, que são xeromórficas, que têm adaptações como parênquima aquífero para reter grande quantidade de água. Então, cactos como mandacaru, xique-xique, coroa de frade, esses cactos, eles são ricos em parênquima aquífero. Então, durante o período mais seco, elas vão reter essa água para utilização, né, no período de estiagem mais longo. Além de que, nessas plantas, a gente vê muito, né, a questão dos espinhos, que são, na verdade, folhas reduzidas, que já é uma característica também da vegetação de caatinga. As folhas, ou elas são pequenas, ou elas são reduzidas a espinhos. Então, a gente vê os espinhos como uma estratégia para evitar ou reduzir a perda de água. Como vocês estão vendo, né, o espinho ele sequer é verde justamente porque não tem clorofila e não realiza fotossíntese. O caule dessas plantas é que tem o papel fotossintetizante. Esse tipo de caule aqui a gente classifica como cladódio, que é um caule verde fotossintetizante rico em parênquima aquífero, tá? Então essas plantas, elas têm um caule que realiza a fotossíntese e ele é todo impregnado com cutina. A cutícula, portanto, também é uma adaptação dessas plantas. A cutícula é espessa, então tem uma camada impermeabilizante, né, de cutina, que bioquimicamente falando é um lipídio que vai impermeabilizar a superfície para reduzir a perda de água. É um lipídio de qual classe? Cerídeos, né? Então é um cerídeo, é uma cera, ela se caracteriza por ser altamente hidrofóbica, né? Então assim ela impede a perda de água, tá certo? Então mais uma adaptação aí dessas plantas na caatinga, são muitas adaptações, cutícula espessa, presença de espinhos, raízes profundas, quando não tem folha modificada, né, em espinhos, olha que interessante aqui essa imagem, ó, corte histológico de folha em plantas de caatinga, isso aqui tá beautiful, lindo, né? Olha só, essas estruturas aqui apontadas pela seta, ó, são as aberturas observadas na folha, os estômatos, somente na face inferior. As folhas de caatinga, elas são hipoestomáticas, ou seja, os estômatos, quando presentes, eles se formam na face inferior da folha. Isso auxilia a redução da perda de água, né? Estômato em folha na região superior tem incidência direta, né, da luz, então há uma perda de água bem maior. Então as plantas de caatinga, elas têm uma adaptação também voltada para os estômatos, né? Lembrando que, no caso das cactáceas, durante o dia, o que é que geralmente acontece na maioria das plantas? Ela abre estômato, né, durante o dia e fecha à noite. Só que as cactáceas, elas fazem o contrário, né? Elas vão fechar o estômago durante o dia e abrir durante o período da noite, justamente para reduzir essa perda excessiva de água, tá certo? Diga aí, Vitória Régia. Tem também. Xilopódio é um caule subterrâneo que armazena água. É parecido com o cladódio nesse sentido, tá? Mas cladódio é esse aqui, é um caule aéreo, certo? O xilopódio é um caule subterrâneo. Tranquilo? Show? Pois bem, então, muitas plantas aqui. Olha essa daqui. Sabe que planta é essa daqui? O povo confunde isso aqui e acha que é baobá. Mas essa daqui é a barriguda. É uma planta típica, né, da caatinga. Cheio de parênquima aquífero aqui nesse Caatinga caule também gigante. tem muito eucalipto, né? Tem também. Inclusive, a gente tem muitas regiões de cultivo, né, de eucalipto aqui. Que é muito utilizado, inclusive, também para carvoaria. Muitas plantas de importância. O angico é daqui, daí que vem o nome da cidade de Angicos, né? Aroeira, juazeiro, tem muitas plantas realmente de importância, né, econômica para a agricultura local, inclusive. É interessante que algumas cidades levam o nome, né, das plantas. Exatamente, da planta da região, né? Até anotei aqui, né, tecidos altamente lignificados, são plantas realmente com caules, né, lenhosos. Praticamente, uma boa parte delas são endêmicas, né? Muitas espécies são endêmicas, né? Aqui a gente Principalmente por conta da característica climática, né? Olha aí, falando nessa coisa da economia, né? Porra,
Aqui a gente tem cultivo de melão, né? E também, que plantei essa daqui? Não diga bambu não, por favor. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é uma planta excelente para ser cultivada na região Nordeste, né, onde predomina caatinga. Por quê? São plantas, não são plantas C3, né, são plantas do tipo C4. Essas plantas elas estão adaptadas a sobreviver em regiões mais quentes e áridas. Por isso que o cultivo da cana-de-açúcar aqui é tão forte. Luiz, pode até falar Além um da pouco. força também do solo de massapê. Tá? O solo de massapê também é importante, da forma também que o solo de terra roxa, né, que na verdade a gente sempre fala não é roxa, é vermelha, também para o café na região sudeste e parte ali da região sul. Então, quando a gente fala sobre a economia, a gente pode falar primeiro aqui, ó, vamos falar da economia do passado, tá? A economia do passado a gente pode começar a falar sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Afinal de contas, o ciclo econômico Brasil-Colônia começa aqui na região Nordeste. O Brasil inteiro usa biocombustível proveniente da cana-de-açúcar. O etanol, ele é produzido majoritariamente a partir da cana-de-açúcar. A gente estava até conversando em relação a como que é produzido, né, esse combustível. A gente tem o etanol de primeira geração, que ele é produzido a partir direto, né, do extrato da cana, e tem combustíveis de segunda, terceira Exato. gerações, que são a partir dos resíduos, né, produzidos nesses combustíveis de primeira geração. Inclusive, até no próximo Simule nosso, eu vou estar colocando uma questão, tá, que também está ligada à cana-de-açúcar, que é a utilização do plástico verde. Tá? Então, hoje a gente também tem o plástico verde utilizado a partir da transformação do bagaço da cana-de-açúcar. E aí, para quem não ouviu falar, a gente vai falando, mas para quem não ouviu falar, vai ser uma questão já adiantando para vocês que eu vou botar no próximo Simule. Então, vamos lá. Além da cana-de-açúcar, tivemos também, aqui nessa parte aqui da Caatinga, na época, o cultivo também do algodão. Vocês vão lembrar, inclusive, a importância do algodão, tá? Que sofreu aí com a praga, e aí acaba também perdendo o comércio para a Ásia, mas foi muito importante para a região Nordeste. Se eu for falar atualmente da região Nordeste, economicamente falando, o que eu vou destacar? A gente pode falar primeiro da carcinicultura, não esquece disso, que a gente vai falar até sobre carcinicultura também em Mangues, mas carcinicultura é criação de camarão em viveiro. E hoje a gente tem uma fruticultura muito forte. Olha só, por mais que as pessoas às vezes não tenham esse conhecimento, hoje a região Nordeste está produzindo vinhos espumantes de altíssima qualidade sendo premiados lá fora. Principalmente por conta Uvas do de alto plantio de nível. uva ali no Vale do Médio do São Francisco. E uma curiosidade é que naquela parte ali do Médio do São Francisco, para quem de repente já foi viajar e foi conhecer ali Paulo Afonso, a usina, você passa ali pelaquela parte, uma parte chamada Polígono da Maconha. E aí o que acontece? Polígono da maconha? Polígono da Maconha. Tem um polígono só de maconha? A produção de maconha é muito forte. E olha que coisa interessante. A gente vai ter uma aula de... Vai levar todo mundo. E você passa naquela parte ali, aquela faixa, a uva é vendido muito barato. Por que ela é vendida muito barato? Porque algumas uvas que são plantadas ali, elas não têm um destino de produção de vinho. Elas têm um destino pelo seguinte, porque a uva, você não planta, ela no chão, você planta ela suspensa. Caule é por conta dos sarmentoso. cachos. É aquele caule que não tem tecido de sustentação. Exato, é aqui que o pessoal faz muito. Planta a maconha embaixo e as uvas em cima. E essas uvas em cima justamente para Teu quando os cu. helicópteros... Não, modo de falar. Os É sério isso, Os bicho? helicópteros da polícia não verem a maconha plantada Cara, embaixo os helicópteros... e as uvas... E E o cara vê só as uvas por só cima. as uvas, exatamente. Cara, os cabas são foda, E por velho. isso que o descarte da uva é muito barato em alguns lugares, porque o objetivo não é vender uva, e sim vender... Marcar depois da gente ir lá comprar. Comprar uva. É, uva. Uva. Comprar uva. E aí, produção de uva, fruticultura, Vale do Médio do São Francisco, não esquece, Juazeiro Petrolina, tá? E aí a gente também tem Rio Grande do Norte com destaque grandiosíssimo, Vale do Açu e Vale do Apodi. Produção que a gente tem hoje muito de melão, voltada para exportação, ou seja, plantation, agronegócio aqui também dentro da região Nordeste, é aqui Rio Grande do Norte, inclusive. Pra quem não sabe, plantation quer dizer plantação. Galera, fauna da Caatinga. Então,
Galera, a gente tem um solo muito rico, a gente tem, né, um bioma muito rico em biodiversidade, né, sofre bastante com os longos períodos de estiagem, mas temos espécies aqui muito incríveis. Muita gente não sabe, mas temos, né, ocorrência nas zonas de Caatinga, né, tanto de onça pintada quanto de onça parda. As onças da gente aqui, elas são diferentes das que a gente encontra em outros, né, biomas. Elas geralmente são mais magrinhas, elas são mais delgadas, né, e claro, bem menos numerosas, né. A gente tem bem poucas reservas de onças aqui, mas elas existem. Eu estava até contando para Luiz que uma vez, na estrada para Mossoró, eu vi uma onça dessa, né, em meio à mata, e eu fiquei lá, caralho, na época, né, isso foi, tem uns 6 anos, eu nem sabia que tinham, né, nessa região de Caatinga essas onças, bem interessante. Tamanduá-bandeira, outro símbolo, tatu-bola da Caatinga, né, de origem lá como era o nome do bicho lá, o fuleira? Não, o fuleco, né? Fuleco. Fuleira não, aí podia ser, né, mas Fuleco foi da... Não lembro quem, mais. hein? Foi Copa do Mundo, foi Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. O fuleco era o tatu-bola da Caatinga. Uma coisa interessante também que a gente vê muito no Nordeste, muito ligado à economia também, que inclusive Ariano Suassuna, né, ele é um dos maiores produtores dessa cultura, é a caprinocultura. Ariano Suassuna é um dos maiores produtores de caprina do Brasil. Inclusive, a região daqui, por conta do solo, favorece, né? Você pode ver, desenvolvimento de caprinos. por exemplo, quando você vai pegar registros bíblicos, né, aquelas imagens, na época, porque as histórias bíblicas se passam na Ásia e na África. E aí, quando iam fazer, por exemplo, os donativos para Deus, a adoração, eles colocavam caprinos, porque caprino é característica de região seca. Então, você vê muito caprino, às vezes, no Oriente Médio. O bicho é adaptado naturalmente à região África, seca. E caprino aqui, justamente, na região Nordeste, que se destaca como a maior produtora de caprinos dentro do Brasil. Tanto é que as hoje em dia não sei como é que está, mas anteriormente, até pouco tempo atrás, era muito comum as festas de caprinos ali. Por exemplo, festa de Lages, que eles botavam todos os caprinos, queijo de coalho feito de leite de cabra. Tinha muito isso. Hoje em dia eu não vejo mais. Lucas que gosta de leite de cabra. Lucas é criador? Não, ele mas só gosta. aprecia, ele só apetece. aprecia. Ah, tá. Exatamente. Porque uma aula de bioquímica ele declarou isso. Ah, que Gostava de legal, leite de cara. cabra, Massa. Não, eu só A mostro assim, caprinocultura. não, leite de saco não, aí é outra coisa. Falando de cabra, né, criação de caprinos. Inclusive, esses bichos nem podem ser cultivados em áreas muito úmidas, galera. É uma coisa interessante. O casco dele, né, quando nessas regiões muito úmidas, retém fungos e bactérias em uma quantidade muito maior que o bicho suporta e causa infecções nas patinhas dos bichos. Aí não gera uma criação interessante. Sabia disso, Luiz? O que foi? Tu tá rindo do leite de cabra? Ó. Não, eu tô rindo da outra. Do outro. É porque, cara, a gente tá sendo filmado e... Não, Clebson corta essa parte. Não, porque se... Eu tenho medo, eu até falo brincando com o Matheus, rapaz, eu tenho medo de alguém pegar nossas conversas no WhatsApp, porque a gente acaba de ser preso. A gente vai preso. Então converse, mas apague, senão a gente vai levar uma cadeia. Bota aí, conversa temporária, conversa da gente é aquela temporária. Tem que ser temporária, apaga sozinha. Gente, olha que legal. Essa espécie que vocês estão vendo aqui, ela foi extinta. Não que a extinção. Peraí, eu falei errado. Essa espécie foi extinta da Caatinga, certo? A ararinha azul, né? Mas o que foi que aconteceu de legal nisso aqui? Ela foi reintroduzida recentemente, né? A gente não tinha mais, né? A ararinha azul disponível, né, nas áreas de Caatinga. Ela foi totalmente extinta. E aí os caras reintroduziram recentemente. Eles fizeram, né, criação em cativeiro, né, e reintroduziram essa espécie aí na Caatinga, que é endêmica. Ela só existe na Caatinga, a ararinha azul. Muito legal. Luiz Carlos Mata dos Cocais, o que é que tem aqui para a gente saber? Olha só, quando a gente fala de regionalização brasileira, tá? A regionalização brasileira é interessante, porque quando a gente pega, por exemplo, são 3 tipos de regionalização. Tá? A oficial, que é a política administrativa do IBGE, a de Pedro Pinchas, né, que é a geoeconômica, e a última de Milton Santos, que é a pautada na Revolução Técnica Científica e Informacional, que é justamente o famoso 4 Brasis.
certo? Você tem que saber disso? Claro, obrigatório. Só que vale lembrar o seguinte, a região Nordeste, dentro da relação geoeconômica, ela também tem sua subdivisão. Qual é a divisão da região Nordeste? Vamos lá. Sertão, Agreste, Zona da Mata, que é dividido entre Ilhéus e Itabu, na Zona do Cacau, né, onde passa até a novela Renascer. Caralho, Recôncavo Luiz, Baiano. ele sempre tem uma... Já perceberam, já? Uma Das referência de novelas, novela. Sempre, porra. Tu é noveleiro, é? Não, é porque eu sempre fico fazendo, gosto muito de ficar fazendo referência, assim, de... Mas tu assistia essas novelas tudinha, né, porra? Tu assistia aquela também, Os 10 Mandamentos? Não, porque eu já sei o final. Não, porra. Né? Eu assistia só pela zoeira, porque, porra, era muito bom ver os carioca, porra. E aí, ô Jesus de Nazaré. Vai essa parte de filme, e eu lembro até de uma vez Mas são referências legais, são referências boas, realmente. Porque tem coisas que a gente pensa, mas não fala, né, claro. Eu falo tudo, mas Aí, não tem um filtro, não. eu falando sobre um filme, né, na época, que era sobre a questão da industrialização brasileira, e falando um filme sobre Era Vargas, né? O filme contava até a morte de Vargas, aí um aluno fez, carai, professor, dando spoiler? Aí eu disse na cabeça, filha da puta. Eu pensei, né? Pensei. Não, pô, tá Até hoje vivo. tu não sabe que Vargas morreu. Aí tem Estragou o filme, acabou a filme. experiência pra ele. Não assiste mais, não. E aí, uma das divisões se chama Meio Norte. Meio Norte. O Meio Norte vai pegar Maranhão e Piauí. Lá ele. Piauí. Então, aqui eu tenho o Meio Norte, certo? Então, se aparecer para você Meio Norte, ele vai falar justamente sobre Maranhão e Piauí com a Mata dos Cocais. Uma coisa que eu gosto de assistir bastante, e a maioria de vocês não gostam. Sim, deixa eu só adicionar uma coisa aqui, Luiz. Ó, galera, como o Luiz está falando aí, dá para perceber que é uma zona, o quê? Transicional, né? Lá na ecologia a gente dá um nome especial para esse tipo de zona, transicional, entre ecossistemas, que é o termo ecótono. Então, nos ecótonos, que são essas zonas de transição entre ecossistema, geralmente a gente observa uma biodiversidade alta, que é justamente de onde você tem um ecossistema A, B e C. Você vai ter espécies na zona de transição entre A, B e C, né? Típicas de cada ecossistema, uma área de transição. Então, a gente tem uma área aqui que pega o quê? Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado, né? Então, é uma zona de transição. Uma zona ecótona. Que é uma zona ecótona que engloba espécies aí, né? Desses três grupos. O nome cocais vem justamente das famílias de palmeiras, né? Palmáceas, que são muito abundantes lá. E a coisa interessante que eu falei que eu gosto de assistir, mas a maioria certamente não gosta, é o Globo Rural. Eu acho muito massa. Caralho, Luiz, é 5 da manhã que passa. Eu começo já do pequenas empresas, grandes negócios, aí vai Globo Rural, aí antigamente vem tinha Alto Telecurso Esporte. 2000. Mas eu assistia, eu sempre tive TDAH, então eu acordava bem cedinho, quando era moleque, ficava lá, não tinha o que fazer. Né? Não tinha videogame, não tinha nada. Eu ia assistir Telecurso 2000 e Globo Rural. Pra tu ter uma ideia, eu acordava mais cedo na época. Quando eu acordava, o apresentador do Globo Rural ainda estava escovando os dentes. Pra tu ter ideia. Que eu acordava bem cedinho pra assistir. E eu acordava também cedo por conta da Fórmula 1, né? Então, que geralmente era antes do Globo Rural. Mas por que eu mas puxei... era um programa foda, porra. Eu ainda gosto muito, tem sim, né? todo domingo. Aí, por que eu falei sobre o Globo Rural? Porque passou uma vez uma matéria bem interessante sobre uma cultura local das mulheres quebradeiras de coco, que são as mulheres do Maranhão. Então, elas tinham uma cultura que ficavam elas lá sentadas, cantando, e tinham as cantorias locais, e quebrando coco. Inclusive, essa ideia, essa história das mulheres quebradoras de coco caiu numa prova do Enem, falando sobre a relação local. Então, mulheres quebradoras de coco, Carnaúba e Babaçu, que inclusive uma delas é chamada de Árvore da Providência, porque tudo se aproveita. Aquela, para quem não conhece. Faz uma referência ao extrativismo vegetal, ou seja, é uma relação sustentável das comunidades que ali vivem dela, tá? E aí mostrava justamente da Carnaúba e Babaçu, Mata dos Cocais, Maranhão e Piauí, meio norte brasileiro.
O extrativismo e o agroflorestal estão muito interligados. Eu creio que hoje o sistema agroflorestal, de uma maneira extremamente... Isso tem a ver, Lucas, com aquilo que eu estava comentando, sobre a união de espécies locais típicas dos biomas com as espécies de interesse econômico. Inclusive, se a gente for fazer uma análise, o sistema agroflorestal está muito interligado. Uma pequena diferença é que o agroflorestal ele é um pouco mais comercial, sustentável, claro, do que o extrativismo, que o extrativismo é mais para subsistência. Tá? Mas isso acontece muito, tá? De fazer esses processos. E aí, Mata dos Cocais, mais uma vez falando, Maranhão, Piauí, meio norte nordestino, e aí hoje vem sendo muito também devastado por conta da expansão do cultivo da soja. É uma zona pequena, então, zona consequentemente, para devastar a região por completo é mais rápido. Essa árvore aqui que o Luiz estava falando, ele falou que é a árvore da providência, né? É interessante por quê? Porque é uma espécie vegetal da qual a gente consegue aproveitar a planta como um todo. Tipo, todos os órgãos vegetais são aproveitados. Raiz, caule, folha, fruto, flor, tudo tem alguma aplicabilidade econômica. Então, é uma baita planta de importância econômica. E às vezes, para quem não liga o nome à pessoa, se você vai no Lava Jato e pede lá para passar a cera no seu carro, a cera é de carnaúba. Então, carnaúba também, ela passa lá a cera. No ônibus também, né, quem anda. Exato. Para o Ou bicho na ficar moto, brilhoso. exatamente. Exato, moto também. Bicicleta. Trax. Trax. Não. Pá. Mata Atlântica, nosso segundo hotspot. Só para não esquecer, com uma coisa bem interessante. Aqui ainda no Mata dos Cocais? Sim. Show. Como pega essa parte também do Maranhão, gente, é uma coisa interessante. E a Mata dos Cocais tem algumas partes ali que, inclusive, um pouco mais alagada. Tem uma cultura muito forte no Maranhão, que é a cultura do búfalo. Criação de búfalo. Inclusive, em alguns lugares, o búfalo ele é o animal de tração que a polícia militar utiliza. Eles não utilizam em determinados momentos cavalos, e sim búfalos na parte do Maranhão, Ilha do Marajó, que você tem uma cultura muito forte. E é uma cultura hoje que é muito comercial. Aí, tipo assim, um assalto, aí diz, caralho, pega ele, aí sai o bicho no búfalo. É porque o búfalo, na verdade, ele anda mais nessa parte, Não vai porque chegar nunca. é um animal muito forte, tá? Que resenha da porra. E aí, Nunca fui inclusive, não lá. é uma cultura que vem crescendo muito, principalmente porque a carne também, a mussarela, os queijos de búfalo, ele tem um teor de mussarela gordura de búfalo é top. bem mais baixo. Então, hoje, é uma cultura também comercial. Então, o búfalo é basicamente um patrimônio do Maranhão, Ilha do Marajó, aquela área ali. Legal, de verdade. Não sabia, não. Então, eles exportam, né? Exportam. Top. Segundo hotspot e bioma mais devastado daqui do Brasil, Mata Atlântica. Para vocês terem noção, a Mata Atlântica ela tocava na floresta amazônica há bastante tempo, claro, mas aí é o bioma mais devastado de todos e Luiz vai explicar bem direitinho o porquê disso. Vamos lá. Porque a Mata Atlântica ela vai estar localizada, inclusive, ó, vamos lá, Mata Atlântica ela vai levar o nome também de floresta, ela pode estar ligada à floresta litorânea. Se estendendo aí desde a região sul até a região nordeste, do Rio Grande do Sul ao do norte. Então, a floresta litorânea, ela pode vir também com o nome de mares de morros. Eu sempre falo que mares de morro... Aqui, essa foto dá para explicar bem direitinho por que mares de morro. Mares de morro, até pelo fato que quando a gente fala, os morros carioca, morro não é moradia, morro é relevo. Então, por que ela vai fazendo mares de morro? Porque ela vai fazendo isso aqui, ó, como se fossem ondas. Engraçado, então, isso só aparece assim na prova de geografia. Na de biologia nunca faz uso desse termo, mas é bom conhecer. E Natal, ela é uma faixa litorânea e, consequentemente, nós temos mares de morro. Eu sempre falo isso, que o aluno fala, professor, como é que eu vou ter mares de morro? Vamos fazer o seguinte, Parque das Dunas. olhe e tenta memorizar ou botar na sua mente a Prudente de Moraes. Até o prolongamento, você vai observar que ela vai fazendo isso. Ó. Ela não vai assim reta, ela vai fazendo isso. Significa dizer que no passado, a Prudente de Moraes era uma área de cobertura vegetal. Quando você vê Ladeira do Sol, olha a altura dela ali, mares de morro. A diferença é que hoje é impermeabilizado, mas no passado ela era uma área de vegetação. Beleza? E aí, uma coisa que é super interessante, né, da Mata Atlântica, é que a gente tem uma visão de que é uma floresta que segue aquele mesmo padrão exato encontrado na floresta amazônica. E, na verdade, por se estender desde o sul, né, até a região nordeste,
a gente tem mudanças nos estratos vegetacionais, de forma que uma parte da vegetação é perene, outra parte da vegetação semidecídua e outra parte da vegetação é decidual. Então você tem esses 3 tipos de vegetação ao longo, né, de toda a Mata Atlântica. Lembrando, inclusive, quando o Matheus falou sobre a relação da exploração, é porque o que você tem que lembrar? Que o desenvolvimento brasileiro e ocupação se deu na faixa litorânea. Então a gente tem Começamos aí, né? atividades explorativas, né, que ainda não eram atividade econômica, mas não para nós. Uma atividade explorativa que foi o pau-brasil, que é característico da Mata Atlântica. Aí depois você vem com a cana-de-açúcar, aí você vem com o café, aí já começa uma extração a partir da mineração, aí vem a industrialização, vem a urbanização e, consequentemente, toda essa área ela acaba sendo totalmente devastada. É o mais explorado de todos os biomas daqui. Pra vocês terem noção, hoje, quando a gente... Esse mapa aqui, né, ele é um mapa que hoje é muito distinto do que a gente teria, sei lá, há 100 anos, né? Aqui a gente identifica uma devastação muito grande, resíduo de 5% do que já foi. 5%, tem noção? 5% do que já foi a Mata Atlântica. Então, é exploração de todos os níveis. Biopirataria, né? Exato. Exploração madeireira, de fato, é muito, muito sofrido Lembrando que esse o Parque bioma. das Dunas é um dos maiores parques de Mata Atlântica urbanos do Brasil. Exatamente. E galera do meu curso, faremos a nossa aulinha, hein? Esse mês vai rolar Parque das Dunas. Trilha? Vamos lá, Parque das Dunas, fazer uma trilhazinha, conhecer um massa. pouco da vegetação. Você está convidado também, professor Luiz, que é inclusive meu amigo pessoal. Vou nada. 5 da manhã, tá sim, certo? é. No domingo, pra gente ir direitinho Pois lá. é, Brincadeira, igual gente, eu não Rafael- acordo de madrugada não, domingo. Fez uma corrida lá no Alphaville, aí tu vai, eu te vou. Vou nada! Me vou chama pra nada. tomar uma cerveja, agora me chamar pra acordar Foi, me cedo, chamou pra correr também. 10 quilômetros, Exatamente, Eu vou chamou muito. também um sol da porra, Vou logo tanto, cedo. aí. Não, a trilha vou tem que nada. Tem que ser uma coisa mais light. Ok, algumas espécies de importância, né? Trilha também, vou não. Palmiteiro, pau-brasil, né? São algumas das espécies símbolo aí da Mata Atlântica. E aí a gente tem exploração intensa, né, de madeira. Exatamente. E aí, aqui você também, lembrando que é uma IP área... também, né? IP. Aqui, lembrando que é uma área de hotspot, não esquece disso. Mata Atlântica e Cerrado, área de hotspot. Já deixa anotado aí no cantinho os 2 hotspots que a gente tem. Mata Atlântica e Cerrado, uma área de extrema exploração. E a exploração dela Falando ela é em comercial. endemismo, ó, temos aqui mico-leão dourado e a maior espécie de primatas, né, da América do Sul, que é esse aqui, o muriqui O do mico-leão sul. dourado é da nota de 20, é? Da Cadê? nota de... Tira aí pra de gente 20, ver. é. Daqui a pouco ela sai com a nota de 20. Me dá uma nota de 20 agora. É mico-leão? Tu lembra? Se é? Olha aí. A bicha é cheia de dinheiro trocado. Isso é dinheiro fracionado. Tu tem uma balança de precisão aí também? Serve. Ele foi mais rápido aqui. Tá, Rapaz, alguém pô. vai assaltar essa menina aqui. Alguém que tá na sala vendo com o dinheiro que ela tem. É o mico-leão, ó. Leão, Mico-leão exatamente. dourado. Nosso símbolo de Mata Atlântica. Na nota de 20. Aí a perfeito. mulher, lembra daquela mulher do Instagram que pintou Cadê? o corpo com os bichos, querendo falar da Amazônia, da Mata Atlântica? Foi, teve uma que botou um elefante, não foi? Foi girafa. Uma girafa, foi. Elefante não foi girafa. Que pintou o Tá corpo. bem certinho. Sinal de protesto da queimada no Pantanal, meteu uma girafa. A girafona aqui, ela lágrima descendo aqui assim, ó, e a girafona passando aqui. Galera, ave, primata, mamífero, tem muita espécie, né? Endêmica dentro da Mata Atlântica. Olha só, araçari-banana, pica-pau de cabeça amarela. Então tem muita espécie interessante aqui. Olha só o nosso Simba, né? Nosso símbolo aqui também de grande felino, que é a onça pintada. E aqui o nosso Pumba, que é o cateto, né? É também um dos... A gente não tem javali, né? Mas tem aqui o nosso cateto na fauna da Mata Atlântica. Jaguatirica, bicho preguiça, que, porra, é um bicho muito bonitinho, é muito foda o bicho preguiça, né, velho? Coisinha mais linda. Galera, sabe qual é uma das maiores ameaças desses bichos aqui? Chuta aí. Uma das maiores ameaças para esses animais aqui. Sim, para os animais, né? Para o bicho preguiça. Atropelamento. Construção de rodovias. Morrem anualmente dezenas de milhares de espécies por conta das rodovias. Atropelamento é uma das maiores causas de morte
da fauna nessa zona de Mata Atlântica. Muito foda isso. E a gente não vê interesse nenhum, velho, de construção de pontes, né, para a travessia desses animais, né? Faixa de pedestre. Oi? Uma faixa de pedestre. Opa, senhor, por favor, deixa a preguiça passar. É uma faixa de bichinho. Mas é foda isso. Por quê? Levanta a economia de alguma forma? Não, então não mexe no bolso, então foda-se os bichos e se rei. E interessante, as unhas dele é justamente para pegar nas árvores, né? Para ele ir subindo. E nunca para de crescer, né? Tá sempre Tem até crescendo, ele uma tá sempre desgastando. que chama o abraço do bicho preguiça, né? Que é justamente pela questão das unhas. Já que viu são- ele fazendo isso aqui? Não. Nunca viu ele fazendo isso aqui? Não. O povo acha fofinho que acha que ele tá pedindo um abraço, mas é a posição de defesa contra ele. Você já pensou, o time meu de ele pensando, venha pra cima, filha da puta, venha pra cima. Porra, é a defesa do bicho. Né? E ele, o pessoal achando que ele tá pedindo um abraço. Disse, olha como é fofinho, pedindo um abracinho, mamãe. Vem, e ele, venha, filha da puta, venha. Resenha, mas é isso, pô. Então, ameaça, né, é forte a nossa Mata Atlântica, a nossa fauna. E é isso, a gente já falou, né, bastante sobre essa, Sim, essa já exploração. falamos. Essa coisa aí da construção de rodovias, do atropelamento, né, de repente pode aparecer algo sobre isso. E mangues. Manguezais, porra, super interessante a disposição geográfica aqui, né, Luiz, dos manguezais. Você pode até... Quero, inclusive, também fazer uma questão sobre mangues, também no próximo simulado. E um ponto em massa também da gente falar sobre mangues é falar também não só aspecto físico, mas dá para puxar, por exemplo, aqui, ó, relacionado a movimento cultural também, né? Quando a gente fala de Chico Chico Sainz, Science. quando a gente fala da cultura de Recife, Pernambuco, muito forte, Conhece o Chico mangue Sainz? e tal. Chico Sainz, inclusive, você, para quem conhece Recife, para quem vai passar ali pelo Shopping Rio Mar, você passa ali pela avenida, Via Mangue. Então, é uma característica muito forte de Mangues. Para quem também não está ligando, para quando você vai ali para a Zona Norte, você vai para quem vai pela Ponte Velha, do seu lado esquerdo, você tem ali a comunidade que você tem mangues ali. Inclusive os É um mangues, cruzamento de área vegetacional. Bairro Nordeste. Bairro Nordeste, Bairro grande Nordeste, Bairro Nordeste. grande Bairro Nordeste. Passa também. Vamos lá. Bairro Nordeste tem lá, inclusive, tanto é que o mangue tem uma característica massa também, que é o seguinte. Primeiro, é uma vegetação litorânea, é um ecossistema litorâneo. Fica aqui no litoral. Tem até... Exato. Por Ou isso que ele seja, leva o nome de é litorâneo, um bioma exclusivo, né, nosso. Então ele vai pegar aqui essa parte, ó, quando você vê ali, ó, passando pela Ponte Velha, Bairro Nordeste, ali com pau, antes de chegar na ponte ali, você vê isso aqui, ó, característica de mangue. E uma coisa massa dos mangues, gente, é porque é um estuário de vida marinha, e o fato dele ser um estuário de vida marinha, ele acaba sendo responsável pela sobrevivência, subsistência de inúmeras famílias, a partir, inclusive, da exploração do caranguejo. O caranguejo que você pede na praia vem de uma área de mangue. Porra, e eles respeitam pra caramba. Quando Goiamum, você conversa com esses produtores Goiamum, de que é o Goiamum, roxinho, né? É, o roxinho, Que é o mais roxo, exatamente. que é maior. Na verdade, aquele que a gente come, o caranguejo, que a gente consome ele cozido, ele tá vermelho, né? Mas ele é o Goiamum, que ele é azulzinho, né? Quando ele tá vivo. E eles respeitam muito, 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 muito a produção desses bichos, né? Eles respeitam o período de defeso, né, do caranguejo, que é aquele período onde não pode caçar, onde não pode caçar o bicho para ter o tempo hábil de reposição da população. Tanto de é que caranguejo. alguns, quando eles pegam, né, que eu não consigo, como leigo, eu não sei como é que eles conseguem ver, mas eles pegam, às vezes, quando é uma fêmea, eles devolvem. Deixa eu te dizer, uma coisa que eu aprendi com um pescador lá. Eles vêm pela... Oi? As cerdas, não não tem as sabia. cerdas? Eu dou maior valor, pegar o molhinho e ficar chupando as cerdas do caranguejo lá, ele. E aí, é o macho, a gente só consome o macho. A gente não pode consumir a fêmea e eles respeitam isso. Mas sabe o que foi impressionante? Que eu aprendi uma vez que eu fui lá no manguezal e conversei com um cara lá. O cara sem formação nenhuma, entenda. Formação dele, vida. E o cara tinha uma informação que eu não sabia. O professor doutor na área, dessa área, né, de artrópodes, também estava comigo e não sabia. O cara reconhecia a toca do macho e a toca da massa. fêmea. Agora, diga como. Ele percebeu, velho, que a toca que o macho construía, quando ele entrava e saía, ele marcava a entradazinha com as cerdas. Tinha como se fosse uns arranhãozinhos na entradinha da toca. Entendi. Quando ele passava com as cerdas da patinha que só o macho tem, né? Ele percebia que a toca ficava com
o desenhozinho, né, das patinhas, das cerdas passando. Já a fêmea não, a fêmea era lisinho a entrada Então da ela não toca. deixava Aí esse ele nem rastro. mexia, aí nem mexia. Ah, que Muito legal. foda, uma vivência local lá. Eles respeitam demais por quê? Porque, porra, é a sobrevivência deles. Sobrevivência, perfeito. É a sobrevivência deles lá, né? E proporciona, né, uma vegetação e uma fauna muito, 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 muito interessante, toda adaptada a uma região que é distinta, né, de todos os biomas que a gente falou. Um solo aqui alagado, né, lodoso, as plantas têm dificuldade, né, de fixação no solo, as plantas têm dificuldade de obtenção de oxigênio, as plantas precisam lidar com o solo que é muito salino, né, então a gente tem adaptações como, por exemplo, ó, glândulas de sal, né? Quando você vê a vegetação do mangue, se você olhar bem de pertinho, algumas folhas, elas têm sal, né? Passando por toda a superfície da lâmina foliar, olha só, dá para ver bem bonitinho aqui. Solo, como é alagado, né? Ele tem baixa disponibilidade de oxigênio. Então, o que é que a gente encontra? Raízes do tipo pneumatóforo. O pneumatóforo é uma raiz que cresce, né? Inicialmente a favor da gravidade e depois ela cresce contra a gravidade. Olha só como é que ficam as raízes. Expostas à atmosfera, onde elas podem obter oxigênio diretamente do ar, tá? Aqui as raízes são cheias daquelas lenticelas, a gente chegou a falar disso lá no curso, né? Essas lenticelas possibilitam a aeração dessas plantas. Além disso, as raízes, né, dessas plantas de mangue são raízes do tipo escora, aquela raiz que se projeta da parte aérea para o solo, ampliando a área de fixação dessas plantas. Até dá para ver aqui nessa foto, Exato. né? Tu apaga aí para mim, por favor, Camila, só para a galera ver aqui. Obrigado. Ó, o Luiz falou, é uma área meio que de transição, né, entre água doce e água salgada. Isso, raízes aéreas. Isso, Só cheio uma de raiz informação aérea. também importante é que como ela pega ali, fica na desembocadura dos rios, então tem um encontro da água doce com água salgada, então fica uma água salobra. Significa dizer o seguinte, que a vegetação é uma vegetação halófila. Isso. O que são plantas halófilas? Que sobrevivem em ambientes salinos. Não confunda com heliófila, é halófila. Alos vem de sal, Helios, sol. Não confunde. E outra coisa legal, você falou em halófila, eu me lembrei agora. Acenda aí, por favor, só pra galera não dormir. Valeu, obrigado, minha produção. Quem é que já foi no manguezal? Taca, porra, a galera conhece aí, viu? Vocês perceberam que tem um cheiro característico lá? Cheiro bem gostoso, de bosta, brincadeira. Tem um cheiro típico, por quê? Microbiota edáfica, microbiota do solo aqui. Aqui nesse solo, a gente vai encontrar aqueles micro-organismos que não são bactérias, tá? São árqueas, isso, árqueas produtoras de metano. Aquelas árqueas metanogênicas, elas são encontradas aqui no solo de manguezal. O metabolismo desses procariontes libera o metano conjugado com compostos sulfurosos, compostos contendo enxofre. Aí são os responsáveis, né, aquele odor característico. Então, são organismos adaptados a viver em um solo mais salino, beleza? Outra coisa, vocês lembram que a raiz, em relação ao solo, para que ela consiga absorver água, ela tem que estar mais ou menos concentrada que o solo? Mais concentrada que o solo. Só que o solo não é salino, então elas têm que deixar a raiz ultra mega power concentrada de sal. Por isso que elas ejetam, né, esse excesso de sal pelas folhas, exatamente. Show? E aqui a fauna no manguezal, para fazer a alusão que a gente estava falando, Luiz, o goiamum aqui. Goiamum, caranguejo chama-maré, né? Esses crustáceos são muito abundantes, juntamente com camarão, o que já gera aquela coisa da carcinicultura. Lembrando, inclusive, que um processo de devastação, além da carcinicultura, por conta justamente que a carcinicultura, ela pega essa faixa de mangue, porque você já consegue aproveitar uma boa parte do ambiente pelo fato dele ser salino. Então, você tem uma salinidade, você tem um determinado pH da água que favorece para o cultivo dos camarões. Agora, o foda, tem área que eles desflorestam mesmo para fazer o cultivo, Sim, totalmente, para fazer os viveiros. Tanto é também, mais uma vez, para quem está indo ali para que já é mais uma ameaça, norte, tá? Que passa pela Ponte Velha, para quem está indo do seu lado direito, se você vê piscinas ali, você consegue, que são os aquários, né, são os viveiros. Você consegue ver também ali em Canguaretama, Areis, você vê muito dessa faixa aqui, porque aqui acaba sendo um destaque.
Chegou minha filha. Oh, meu Deus do céu. Será que ainda lembra de mim? Ai, meu Deus do céu. Ai, vai. Chegou Fofó. Será que ela vai pro teu braço, hein? Cadê Fofó? Cadê? Ih, Pô, aí o pelo tá bem fofinho. tá a mistura do pai com a mãe. Tá, Não, tá mas mesmo. do biológico, né? O de quê? Do pai biológico. O que é Para filha, de morder, filha da puta. é filha do cachorro do casalzinho de Ensina a Mateus. parar de morder. É a mãe que bota no costume Meu Deus, ruim. bom, tá linda de verdade. Eu devia ter cobrado Isadora que bota no costume ruim. dinheiro. Vai, termina aí a aula. Sim, vamos lá. Continuando. Peraí. Tu quer bagunçar mesmo, Flora? Tá. Tá toda descabelada. Um ciclo sem fim. Tá assustada. Então, ó, até uma coisa interessante da gente observar. É bom que agora o centro de atenção é ela, né? E aí, que em São Paulo você também tem área de mangue, tá? Só que acontece o seguinte, você não consegue São mais Paulo? Sério? Sim. Só que a gente não vê mais hoje. Por quê? Porque um dos fatores também de devastação dos mangues, como é uma vegetação litorânea, ou seja, muito ligada à urbana, foi também a expansão urbana, sobretudo a construção civil. Olha que coisa louca, já saiu reportagem mostrando o seguinte, que hoje estavam observando, inclusive, do perigo de alguns prédios que foram construídos em área de mangue, que eles estão aqui, ó, afundando, cedendo. Exatamente, ela vai cedendo. Também então, uma burrice do caralho, né? a área de mangue, tá? Então vem sendo devastado por dois fatores, Pô, é por gente carcinicultura assim que shampoo vem com expansão manual de urbana. instrução, porra. A pessoa construiu um negócio numa área onde sabe que o solo não é firme. Pois é, e aconteceu isso, porque a terra, ele vai aterrar, mas só que com o tempo, o peso do prédio vai passando o tempo, ele vai descendo, vai afundando. Sim, que você pega ali do Galeão, acho que é o Complexo da Maré, quando você está voltando. Fechou? Vamos lá, seguir adiante. Então, ó, a gente saiu aqui dessa região costeira. Vamos lá para Mata de Araucárias. Disposição Mata de geográfica, Luiz. Araucária. Olha só, Mata de Araucária, ela vai pegar essa parte aqui, ó, da região sul. Bioma com predominância de plantas gimnospermas, por isso chamado de Mata de Araucárias. Por que que a gente fala sobre o predomínio na região sul, tá? Porque o extremo sul, quando ela vai falar extremo sul, aí faz mais uma referência a pampas, pradarias, campos sulinos, mas aqui, Mata de Araucária. Seria ao norte do Pampa. Tanto não é que tem uma cidade chamada Araucária, também por conta disso aqui. É chamado, então, inclusive, se não vier com o nome Mata de Araucária, anota aí do lado, ela vai vir com o nome Mata dos Pinhais. Então, coloquem aí. Justamente porque pinha é o nome que a gente dá para os estróbilos, na estrutura reprodutiva dessas plantas. Faz todo Ó. sentido Mata dos Pinhais. Mata dos Pinhais, eu vou botar aqui, ó. Ela é uma planta aciculifoliada. O que é uma planta, gente, aciculifoliada? São plantas no qual as folhas elas são pontiagudas. Esse nome aciculifoliada, aciculi faz referência à agulha. Então, literalmente, a folha tem Exato. um formato de agulha. Você vai lembrar da árvore de Natal, o pinheiro. Isso. Tá? O pinheiro Isso é uma foco. adaptação para reduzir a perda de água, vale salientar, né? Exato. Inclusive, a gente vê às vezes também nas regiões mais frias, né? Sim, sim. Que ela também é forma justamente, porque imagine só, se eu tivesse olha como a adaptação da vegetação é uma coisa maravilhosa. Se uma região extremamente fria eu tivesse plantas latifoliadas, elas iam morrer. Por quê? Porque a planta latifoliada, folha larga, o gelo vem e ia ficar parado nela. Sem contar a perda de água durante o inverno. Então o que porque nessa acontece? zona, né, Pontiagudas, porque vai bater justamente e não vai ficar presa nas folhas. Então, evita a perda adaptação. de água e auxilia na retirada, né, dessa parte de gelo que às vezes fica, né, durante o Exato. inverno preso Inclusive, nas esse folhas. tipo de solo é chamado de permafrost. Permafrost. Tá? Aí você vai falar, permafrost, como é que eu vou saber? Como é que eu vou lembrar? Eu sempre falo, eu gosto muito de fazer associações. Lembra da sua geladeira? Frost free. Então, permafrost, frost free.
ou seja, relacionada a gelo. Show? Que é biologia, geografia e inglês. Oi? Não. Não, tá Só falando da parte mais adaptação nas frias. plantas lá de regiões polares. Tipo tundra. Tá? Ou ao sul da tundra, a taiga, né? A Exato. floresta boreal. Lá acontece muito isso. E lembre, seca acontece nessas regiões, tá? Só que é uma seca do tipo fisiológica, não é seca hídrica. Tem água no solo, mas congelada e aí não há como absorver. Show de bola. Mata de araucárias, muito bem, muito bom. Então, ó, planta predominante aqui, gimnosperma. Você não vai ter uma arruma de bioma onde predomina planta gimnosperma. Somente qual? Agora citamos taiga, né, floresta Sim. boreal, que não é um bioma que acontece no Brasil, é um bioma terrestre, global. E mata de araucárias no Brasil predominam Botando mais uma gimnospermas. informação, que Mata de Araucária é uma das áreas mais devastadas do Brasil, por 3 atividades. Vamos lá. Quais são as 3 atividades? Soja, também, gado. Soja começou mais para essa Começou lá. região, né? O gado também, que é muito forte hoje na região sul. Tanto é que a gente observa, né, o Tem sulista, até ele aquela tem um diferença. consumo muito alto de carne. Fala daquele não sei o que, pecuária extensiva, intensiva. Sim, a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, para quem não está lembrando. A pecuária extensiva é quando o gado ele é criado solto. Tá? A pecuária intensiva ele já tem um incremento maior de tecnologia, o gado em confinamento, um cuidado maior. É por essa razão que, de repente, você vai num açougue e você fala, o quilo, vamos botar aqui uma carne, vamos botar aqui uma picanha, ela vai estar lá custando R$ 59,00, tipo assim, o quilo. Aí você vai numa loja de carne, o quilo da picanha ela vai estar custando R$ 99,00. Você fala, por que aqui é mais caro? Não, por conta da qualidade da carne. Você tem uma carne, tá, que é a pecuária intensiva, onde o gado ele é confinado. Então, ele não cria tanta musculatura e ele começa a criar uma grande capa de gordura, que é o que valoriza e dá o sabor à carne. Enquanto da pecuária intensiva, o que acontece? O gado ele é criado solto, ele vai criando uma Existe toda musculatura. uma área para desenvolver tecnologia para isso, que é a área da zootecnia. Exatamente. Um grande exemplo de gado muito ligado à pecuária intensiva é o famoso gado que é muito trabalhado no Japão e na Ásia, que é o Wagyu. Wagyu, exatamente. Tá, que é uma carne que você for pegar um pedaço, 1 quilo, vai estar custando mais de R$ 1.000. Que já vai carne ser nobre. o lanchinho da gente hoje, né? Exatamente. Patrocinado pelo Espaço Humano. Pelo Espaço Humanas. Eu gosto. Deixa o Lucas saber que Lucas... Não é, gente? Lucas, para soltar um lanche para alguém, é só a misericórdia de Jesus. Ave Maria. Lucas não alimentar dá... a cabeça daquele tamanho, meu Pois filho. é. É doido. O ultrassom de Lucas foi feito no cinema, pô. Foi no Cinemark. Foi sim. Foi muito rápido. Foi. Me veio essa agora. É Bora igual- lá. É igual a história, né, que quando ele foi cortar o cabelo, o barbeiro ele fez. É na diária ou em peleita? Aí, voltando. Aí, são 3 atividades. Pecuária, soja e também a exploração da árvore para celulose. Celulose, Sim, fabricação sim, de de papel. Tá? Inclusive, olha só que coisa legal, para você não esquecer sobre vegetação. Já caiu em prova e alguns alunos não tinham conhecimento do termo chamado civicultura. Civicultura nada mais é do que uma espécie de madeira de reflorestamento, que era uma propaganda muito utilizada na Faber-Castell. Se eles faziam ou não, não sei, mas eles utilizavam. Se você tiver uma caixinha, né, quando eu ia para o colégio, porra nenhuma. aí tinha lá madeira de reflorestamento. Bicho, eu né? nunca acredito nesses marketing verde, meu É. irmão. Eles são um lharapo, mentiroso, safado, sem vergonha. Eu também não acredito, não. Não, pelo amor de Deus. E aí tinha lá madeira de reflorestamento. Isso é civicultura, tá? Coisa que Coleção Faber-Castell vegano. Aí, só pra dizer que é. Pelo amor de Deus. Exato, que É isso. Vamos lá pro derradeiro? Derradeiro é campos, pampas ou pradarias. Aqui a gente pega o extremo sul do Rio Grande do Sul. Tanto Vale é... salientar que o Pampa, ele é um bioma que acontece aqui no Brasil, né? Mas ele é um bioma do tipo campos, que acontece também no mundo inteiro, né? Basicamente, eu acho que todo continente tem esses campos, né, Luiz? Tem sim. E aqui a gente pega também a parte, já, inclusive já na proximidade da Argentina, as coxilhas. Por isso que aqui é muito forte com o gado. Só que acontece o seguinte, Extremo sul. sobre o Pampa, o que é muito comum cobrar? Sempre que falar sobre Pampa, não esquece, ó, se falar em Pampa, Campos, na prova, 90% de chance dele falar sobre arenização. Tem erro não. Porque o processo de arenização, de desgaste do solo, processo erosivo do solo, a arenização é característica dos pampas gaúchos.
Então, falou em campo, começa a falar dos pampas gaúchos, você já vai se preparando, é capaz de ele falar sobre a arenização. E é isso. Plantio também, a soja, hoje ali já não é tão forte assim, é muito mais o gado, como a gente fala sobre essa cultura sulista muito forte, do gado, da pecuária, do consumo de carne. Vira e mexe, quem botava até algumas músicas a respeito também, utilizando os pampas, a banda de rock, os Engenheiros do Havaí, pelo fato também de serem daquela área. Então, é bem interessante. É pouco trabalhado, tá? Não é nem não costuma aparecer pouco muito trabalhado. também, na prova de biologia também. E quando aparece é para falar sobre o processo erosivo do solo, que é a arenização, assim como, por exemplo, no Nordeste, desertificação e salinização, assim como na região central, lixiviação e laterização, que acaba gerando o assoreamento dos rios também, pela retirada da mata ciliar. A gente tem uma vegetação e também uma fauna que são bem características, um pouco distintas aí, né, do que a gente vinha falando, que é essa vegetação de gramíneas em campo aberto, né, com poucas plantas de porte arbóreo, né, e daí a presença e naturalidade, né, desses herbívoros de grande porte, né, nesse tipo de bioma, naturalmente ocorrem esses herbívoros aí de grande porte, como é o caso, né, até mesmo de equinos, né, de vida livre, que você não vê em todo tipo de ecossistema. Exatamente. Fauna dos pampas, muitas espécies de aves, répteis e mamíferos, né? A ema é uma espécie típica desse bioma. Temos espécies de aves, essa daqui é endêmica lá do sul do país, é uma espécie de beija-flor, que é o beija-flor de bico reto azul, é uma espécie que só acontece lá. Tem esse bicho aqui, que é o tuco-tuco, uma espécie de roedor, também característico da região. E claro, o veado campeiro. Como eu disse, nessas regiões de campos abertos, né, esses mamíferos herbívoros, né, de grande porte, eles aparecem bastante, né? Então, é uma área onde a pecuária acaba sendo também muito intensa. E aí, ameaças, só para a gente fechar aqui, Luiz, a gente coloca essa coisa da arenização, compactação do solo, que gera morte dessas gramíneas, e a gente já vem observando uma mudança no cenário de campos, né? Saindo dessa coisa mais verde, bonita, vistosa. Compactação muito ligado por conta da pecuária extensiva. Só os pisão dos bichos. Vai compactando o solo. Consequência para a planta, compactou o solo. O que é que acontece com a disponibilidade de oxigênio? Diminui, a planta morre por não conseguir captar oxigênio. E aí é justamente que entra dois processos, né? Um processo que pode ser a aragem do solo, segundo processo, que é o mais utilizado e mais sustentável, que é a rotação de cultura, porque justamente você coloca uma leguminosa ou não leguminosa e você consegue recuperar a oxigenação do solo. A coisa da lixiviação a gente tem também, né? Porque como tem as 4 estações bem definidas, né? Tem um período de chuva bem intenso. Aqui é mais arenização. É, né? Porque o que acontece? Apesar de ser uma região sul, quando a gente fala sobre a questão de chuvas, as chuvas elas predominam durante todo o ano, mas a abundância de chuva que a gente tem na região norte é muito maior por conta da influência da floresta amazônica e a bacia amazônica. Então, por isso que lixiviação acontece mais lá. Porque tem que a água da bastante chuva intervenção vem de solo, né, Luiz? e sai retirando os nutrientes do Pensei solo. aqui num link com a questão da eutrofização, né? Sim. Porque o uso desses fertilizantes aí, para tentar corrigir as condições do solo, não sei se nessa área pode ter tanta relação como na área de floresta amazônica. Não, né? já não tem tanta, né? Porque a eutrofização a gente até trabalha muito quando vai falar sobre a questão ali de chuvas ácidas. A gente lixiviação tóxica. Exatamente, porque para quem não está lembrado, o que acontece? Inclusive algumas vegetações, alguns rios, tipo assim, Ridinha, não sei como é que faz muito tempo que eu não passo por ali, mas tinha o Rio Doce, ali ao lado da Ridinha. Só que hoje a gente vê alguns rios que são mortos. Por que mortos? Porque começa a surgir ali uma quantidade imensa de plantas. Então essas plantas que vão surgindo faz com que a radiação solar não entre, não gera oxigenação e gera morte. Essas zonas de água doce cheia daqueles aguapés, né? Aquilo ali é sinal típico de poluição. Sinal típico de que aquele local está comprometido. É um sinal cardeal aí para isso. Perfeito. Show de bola. Finalizamos. Galera, palmas aí. Vi você só ameaçando. Amigo, mais uma honra imensa estar aqui. Muito obrigado, galera. Hoje foi um dia top. Prometi, tinha dito até para minha turma, né? O Luiz também comentou. Uma aula leve, uma aula tranquila. Exato. E com muita bagagem aí para a prova de vocês. Lembrando aí que, ó, próxima terça a gente vai estar começando a nossa revisão, tá?
são 12 semanas de revisão, para quem não é ainda aluno do espaço, certo? A revisão de biologia começa apenas em outubro, mas a gente já está fazendo as vendas e a gente também tem condições especiais para quem não é aluno do curso e quer se tornar aluno durante a revisão e já é aluno de humanas, tem também um preço diferenciado. Pronto. Próxima aula que eu vou fazer também aqui, também os alunos do professor Matheus vão estar convidados novamente, ou seja, os alunos do Espaço RM, que vai ser sobre relevo. Aí eu vou trazer também o professor, chamar também o professor, tá? Possivelmente, não sei se por conta de campanha, que ele está bem corrido, eu queria muito que fosse Claudinho, tá? Que é amigão. E aí, de clima, que a gente vai fazer lá na frente, eu vou chamar o grande, o mega, o super lindão Cezinha. Por que tu não me deu essa injeção de bola toda comigo? Porque e porque com César foi isso tudo? É porque César foi ironia. Verdade. Foi ironia. Valeu, galera. Vamos tirar uma fotinha. Peraí. Cadê o celular? Tá aí. Tira aqui, vamos tirar uma selfie aqui. Peraí, rapidinho. Vai. Eu tiro. Tá. Bora. Vai. Aparece aí, vocês estão em pé mesmo, vai. Fica aí em pé. Faz um legalzão. Vai.